Olá, amigos. Mais uma vez me encontro aqui nesta quarta-feira para dar uma continuidade ao papo que tivemos ontem, no Dia Mundial da Ufologia, onde eu consegui reunir diversos amigos que esteve comigo em longas datas, né? E hoje é um dia também que eu estou procurando trazer alguma coisa diferenciada. Então, a minha ideia foi aproveitar a vinda do sacerdote Paulo Nascimento, que esteve ontem conosco, que ele não possa também delinear, por exemplo, o pensamento em relação a poder ter um entendimento melhor sobre essa história de OVNIs, essa história de extraterrestre, né? Que a gente está procurando estudar. E é sempre legal a gente poder discutir assunto com pessoas assim, porque a gente começa a pegar uma visão diferenciada, não aquela estritamente de observações, né? Porque até eu, comigo mesmo, eu vim descobrir alguma coisa dentro da ufologia já há muito tempo depois, né? Que não faz muito tempo. Eu vou passar a bola aqui para o Paulo Nascimento para ele dar uma boa noite. Então, ele vai dar uma boa noite a todos vocês. E é claro que eu já, de imediato, eu peço para deixar um like, para que não se esqueça, que essas coisas são muito importantes aqui para o canal, meu amigo. Então, fica contigo aí. Eu dou uma boa noite para você e agradeço aí por você ter aceitado o meu convite para a gente poder puxar uma matéria hoje, tá bom, Paulo? Fica contigo aí. Uma boa noite, Edneu. É um prazer para mim, mais uma vez, estar aqui. Boa noite a todos aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir depois. Que Deus possa abençoar as suas noites. É um prazer enorme estar aqui no seu canal, o canal do Edneu. Vamos começar do início, né, nos apresentando. Sou o reverendo Padre Paulo César, tenho aí 30 anos, tenho aí de caminhada sacerdotal 3 anos ordenado, não é? Sou da Diocese Anglo-Católica de Minas Gerais e atuo como vigário aqui em Pirapozinho, não é? Estado de São Paulo. Sou da comunidade Santa Joana d'Arc, né? Sou um pesquisador, como todos, né, e que estão aí no ramo da pesquisa. Trabalho aí junto com as pesquisas, não só ufológica, mas também de diversas outras realidades paranormais. Né? Sou amante sempre daquilo que é inexplicável. Né? Tudo que chama a atenção, a gente sempre está olhando lá em cima e procurando sempre saber mais, não é? Não porque é o reverendo, mas é curiosidade do ser humano. Mas o reverendo ainda tem uma vamos dizer assim, uma atonidade a mais por conta de ser religioso. Então, assombra muito o povo isso daí. Mas é um prazer enorme estar aqui nesse canal. A todos aí que estão acompanhando, curta, deixa o like, compartilha, que é muito importante para o canal, o trabalho do Edneu e o trabalho do reverendo também. Maravilha, então, viu? Bom, eu vou aproveitar aqui, já que o Paulo já se apresentou, a ideia nossa é justamente falar sobre o exorcismo, que ele conta uma história aí, por onde ele começou toda essa caminhada, e ele vai contar a história dele para a gente, para ver por que ele realmente chegou nesse ponto de ser, digamos, um reverendo dentro da igreja anglicana, e, de repente, ele se tornou dentro da própria igreja, ele até pediu permissão aos superiores deles para poder pesquisar o assunto, né? Tá bom? Então, independente disso, eu vou deixar aqui agora um recadinho para vocês, né, gente? Porque essa história aqui das pessoas que realmente acreditam em discos voadores, né? Então, se ele está, por exemplo, nessa caminhada, é porque realmente ele acredita em discos voadores. Então, eu vou deixar meu recadinho aqui. Aguenta a mão aí que eu já estou retornando. A pergunta não é onde estamos, mas sim, vocês estão prontos para nos enxergar? Humanos, vocês estão no limiar de algo grandioso. O universo está vivo, vibrante e cheio de respostas que vocês ainda não ousaram procurar. Mas cuidado, encontrar essas respostas exige coragem. Vocês estão dispostos a enfrentar suas próprias limitações e abrir sua mente para algo maior?
Se você sente que está pronto para começar essa jornada, o próximo passo está em um clique de distância. Finalmente eu cheguei aqui para deixar a disponibilidade dessa trilogia sobre os 50 anos de ufologia. Essa coleção não pode faltar em nenhuma biblioteca, tanto de cientistas, pesquisadores e ufólogos. Adquire ela por apenas R$ 180. 3 livros, basta fazer o Pix, deixar o endereço e que eu estarei enviando através do correio. E eu vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu. Histórias de UFOs, de tecnologia, realmente o melhor canal de ufologia. Ô, Paulo, é um prazer enorme ter você aqui. Ontem a gente conseguiu praticamente dar um start você nas lives, e tem toda essa história que mais ou menos você me contou assim por cima ontem, né? Ontem nós terminamos a mais de meia-noite, né? Porque ontem teve diversas pessoas que estiveram no canal e teve que dar oportunidade para cada uma delas exercer o seu papel de convidado, né? Falar alguma coisa. E então é o seguinte, eu vou passar a bola para você começar a relatar para a gente desde quando você começou tudo isso, e depois você passa a bola para mim de vez em quando aqui, para mim eu dar um alôzinho para o meu pessoal. De princípio, eu dou um alô para todas as pessoas que estão adentrando o canal, agradecendo a participação de todos. Eu não sei se vai haver uma oportunidade de fazer algumas perguntas, mas se as pessoas quiserem colocar, eu vou tentar pensar algumas perguntas que eu acho que é importante, tá bom? Mas vamos ficar pelo menos na primeira meia hora aí. A gente vai deixar aqui o Paulo dar uma explanada, essa história de como que ele entrou, digamos, na batina, como ele conseguiu aí pedir permissão lá para os superiores deles, né, para ele poder exercer essa pesquisa dentro do campo da ufologia, né, porque tudo lá precisa ter permissão, não é feito assim, né, é tudo organizado. Então, meu amigo, eu vou deixar contigo aqui, daqui a pouquinho aí, se eu der uma paradinha, você para aí para eu poder falar mais alguma coisinha, e fica à vontade, eu vou deixar o microfone contigo agora. A live é sua. Pega aí. Mais uma vez, uma boa noite àqueles que estão chegando agora, não é? Vou começar a minha história do início, né? Lá do princípio, quando o reverendo decidiu ser padre, né? Lá no início. Então, começa a minha história com meus 12 anos, não é? Quando cheguei na minha família, não é? Com 12 anos de idade, e então imagine vocês, um moço, um rapazinho que não sabe nada da vida, chegar na família com 12 anos e falar assim, eu quero ser padre, né? Não é fácil, né? E a família, uns riam, porque eu era terrível quando era criança, Deus me livre. Eu era terrível demais. E as crianças, como criança, né, moleque, aprontava um monte, apanhava um monte da minha mãe, da minha avó, corria para lá e para cá, como qualquer criança normal, não? E com 12 anos eu decidi entrar para o seminário, né? Com 12 anos cheguei na minha avó e falei, né, eu quero entrar para o sacerdócio, né, uma caminhada de discernimento vocacional. Minha avó pegou e falou assim, olha, filho, se é da sua vontade, né, vamos caminhar você então para o seminário. Né, minha mãe não aceitava de início, de jeito nenhum, meu pai muito menos. Para ele, era o fim do mundo, o filho mais velho dele ser sacerdote. E vai eu, nessa luta toda, fui e entrei no seminário, né, com 12 anos de idade. Fiz uma parte fundamental e depois entrei numa parte do colégio, né, que chama seminário menor, né, onde que tem o ensino fundamental e o ensino médio. Foi um tempo muito bom de discernimento vocacional, eu aprontei muito, fui muito feliz naquela época, não é? E continuei minha caminhada vocacional até o propedêutico, onde ali encerrei minha caminhada na Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Ali onde eu comecei tudo, eu encerrei ali. Saí da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Sempre sou muito grato a eles pelos meus estudos, por tudo que me deu. Entrei, fiquei um tempo, né,
um tempo fora das atividades religiosas, pensei que nunca mais iria voltar, né, para a atividade religiosa. Quando foi em 2018, 19, eu conheci a igreja anglicana, não é? Lógico, também não pensava em ser sacerdote anglicano, né? Não queria continuar minha atividade vocacional. Passou tudo isso, né? Aí eu fui convidado, né, para estudar filosofia e teologia. Estudei a filosofia, né? Me formei em filosofia, estudei teologia na Faculdade João Paulo II, me formei em teólogo, né, filósofo, e saí, né? E assim que ordenado, assim que terminado, né, recebido os diplomas, saí. Falei, agora eu vou exercer, só trabalhar, né? Aí onde recebi o convite de uma igreja nacional, Igreja Católica Nacional, né, que eles chamam Igreja Independente, não é? Porém, não deu certo minha entrada na Igreja Nacional, porque não tinha aquilo que eu esperava, não é? Não tinha aquilo que eu estava desejando para mim. Então, parti para a Igreja Anglicana, onde um primo meu distante, ele é sacerdote, e eu me identifiquei com a Igreja Anglicana. Lá na Igreja Anglicana, né, sob a supervisão do Dom Rafael, tive meu tempo também de discernimento, porque a gente não entra assim da noite para o dia e ordena padre, né? Por mais que eu tinha a faculdade, tinha um tempo ali de discernimento, né? Para ver se era realmente aquilo que eu queria. Por mais que ali eu pudesse me casar, ter minha vida conjugal, eu também deveria ter um discernimento ali para levar minha vida para frente. O que aconteceu? Nesse tempo, sob a supervisão do Rafael, ele me aprovou a minha ordenação, e eu fui me ordenado na igreja de Nova Andradina, não é? Mato Grosso do Sul, igreja de Santa Filomena, não é? Uma grande comunidade ali, do padre Ailton, não é? Ali eu me ordenei sacerdote em 2022, se eu não me engano, né? Foi em 2022. Certeza 2022. Me ordenei e o que aconteceu? Ali eu voltei para Pirapozinho ordenado, sacerdote, aqui eu montei minha comunidade. Se vocês entenderem um pouco sobre a igreja anglicana, tá? A igreja anglicana não é igual à igreja católica romana. A hierarquia dela, a diocese, pode ser representada no mundo inteiro, desde que a pessoa seja vinculada àquela diocese, ou seja, eu estando aqui no estado de São Paulo, e a diocese é de Minas Gerais. O padre Ailton estando em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, a diocese dele é de Minas Gerais. Então, essa diferença que há entre territorialidade é diferente da Igreja Católica Romana, que eles dividem por norte, sul, leste e oeste. Né? E a Igreja Anglicana, assim como qualquer outra parte da igreja que se diz católica, né, leva a parte do catolicismo, né, medieval, o catolicismo raiz, né, eles têm como sacerdote um ministro ordenado, como eu, ordenado, que comanda a missa. Nós não chamamos de missa, para não confundir a cabeça dos católicos romanos. Chamamos de Santa Eucaristia, mas é praticamente a mesma coisa. Né? Uma celebração onde a partilha do pão, do vinho, né, consagrado, né, a horte é a mesma que tem na igreja anglicana, é a mesma que tem na igreja católica, não há diferença. As mesmas festas que celebram na igreja romana, celebram na igreja anglicana, então a diferença é mínima. Praticamente a maioria das dioceses, a diferença é única, né, que algumas dioceses pode ser ordenado mulher, presbítera, e outras não. A minha diocese não pode ter ordenação feminina, né, na igreja anglicana. Né, na minha diocese anglicana não pode ter presbítera mulher, só homem, porque segue o patriarcado desde a igreja romana, não é? Desde a fundação da igreja romana. Levando em consideração que existem 3 ramos na igreja católica, né? Que chamamos de ramos, não é? Que são diferentes. A igreja romana, que nasce ali em Roma, né? Com os apóstolos ali que anunciam em Roma, que é Pedro. A igreja ortodoxa, que nasce com São Paulo, né? Na Grécia. E a igreja anglicana, que nasce
com José de Arimateia, nas Ilhas Britânicas, né? Na Grã-Bretanha Antiga. Então, são essas três ramos do catolicismo. Temos também temos a igreja que se compara quase igual, né? Que é tão antiga quanto, que é o luteranismo, né? Mas o luteranismo, eles vêm já a partir da Reforma Protestante, né? Ali na Reforma, o que acontece? Ele segue algumas partes, não se chama mais de Eucaristia, eles não acreditam como os anglicanos, alguns anglicanos, já eu explico porque alguns anglicanos da presença real na Eucaristia, quanto os romanos. Os luteranos acreditam ali que é que nem os protestantes neopentecostais, que ele é uma santa ceia, não é? Que ele é uma representação do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que ali não há uma presença real, que nem alguns anglicanos acreditam e que nem a Igreja Católica Romana acredita, que é a parte da transubstanciação, né? E eu vou explicar o porquê agora, rapidinho também, que eu vou passar uma palavra para o Edneu também. Então, pera um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Bom, pelo que você estava falando, porque a igreja anglicana, ela permite um enlace conjugal, né? E o que acontece? É que agora você falou que lá não é permitido, é só permitido, pelos menos no seu esquema aí, é só homens. E tem, por exemplo, a igreja que admite, por exemplo, as mulheres, é isso que você quis dizer ou não? Ou não? Isso. Então, pera um pouquinho. Então, eu acho que eu acabei entendendo por que não possa haver essa mistura, porque, é claro, se a igreja ela dá uma possibilidade de que possa haver uma união entre um casal, por exemplo, da própria igreja, então, é claro, se haver uma mistura de mulheres, isso automaticamente pode acontecer de ambos, alguém acabar se engraçar com o outro lá e acabar acontecendo alguma coisa. Não, mas seria isso, mais ou menos, que eu entendi. Então, por isso que não existe isso, né? Assim, dentro da mesma igreja. Então, é só permitido, digamos, para homens, como também na própria igreja também, lá de Roma, é assim também, né? Tem o seminário, digamos, dos homens, né? Que é o seminário que conta, e das mulheres, como é que é o nome mesmo que eles dão ao seminário como é que chama mesmo? O convento, isso é o convento que é das mulheres, né? Existe o seminário que é dos homens. Mas tudo bem, então continua aí, vamos continuar aí, tá bom? Então é assim, ó, a igreja anglicana, agora eu explico por que existe essa diferença. A igreja anglicana, ela aceita ordenação feminina. O que quer dizer? Que existe uma mulher, né, existem as presbíteras, que se usam estola, casula, túnica e consagra a Eucaristia. A minha diocese segue o patriarcado antigo, não é? Que se chama anglo-catolicismo. Agora eu vou explicar uma coisa que vai bugar um pouco a cabeça aí dos nossos amigos telespectadores, e já o Edneu vai perguntar alguma coisa, eu tenho certeza. A igreja anglicana, ela é dividida em duas grandes divisões, dentro da igreja anglicana. O que eu vou explicar para vocês? Qual que são essas duas divisões? A igreja alta e a igreja baixa. A igreja em si, anglicana, é via média, que anda entre o catolicismo raiz e a reforma protestante. Porém, quando houve a divisão em 1534, lá com Henrique VIII, Henrique VIII nunca fundou uma religião, ele nunca fundou o anglicanismo, ele apenas rompeu com Roma. O porquê eu falo assim, não fundou? Porque não pode se fundar algo que já existe, não é? Então, a Igreja Católica já estava dentro da Inglaterra, da antiga Grã-Bretanha, das Ilhas Britânicas, então ele não poderia ali fundar uma nova igreja. Então, o que ele faz? Ele rompe com Roma, né, com a Igreja Católica Romana, com o Papa Urbano, se eu não me engano, Urbano VII. E o que acontece com esse rompimento? O porquê teve esse rompimento, antes de eu continuar o rompimento? Porque ele queria se divorciar da sua esposa. E o Papa não aceitou esse divórcio e foi excomungar o homem, o rei. E o rei, então, chega nessa parte, ele rompe com a Igreja de Roma. Nessa parte que ele rompe com a Igreja de Roma, os bispos, padres, sacerdotes que ficaram lá, levaram consigo a sucessão apostólica. Agostinho de Cantuária, que era bispo da Igreja Católica Romana, tinha a sucessão legítima apostólica que vinha de São Pedro,
né, da fundação da Igreja Católica Romana. Então, ali ele rompe e fala assim, a partir de agora, no meu império, que é o ato de supremacia, não entra mais a Igreja Católica Romana. Aqui se faz uma nova igreja e não que fundou. Ali nasce uma nova igreja, não é? Não houve uma, tipo assim, de fundação, como acontece com os pessoal da Assembleia, que quem fundou a Assembleia foi Ellen Goldwhite, ela fundou, ou dos Testamentos de Jeová, que foi Charles Tanswell, que fundou lá nos Estados Unidos. Diferente deles, não houve isso daí. Em 1500 houve um rompimento apenas, e dali surge a Igreja Anglicana. Por que Anglicana? Por causa dos anglo-saxãos que tinha naquela região. Por isso, na verdade, anglicana, não é? Para dar o fonema certinho. Então, nisso nasce a Igreja Anglicana, né, que é esse rompimento do rei Henrique VIII. Nisso que acontece tudo esse rompimento, a igreja se torna a igreja anglo-católica. Porém, morre Henrique VIII e vem a Rainha Elizabeth. Nessa parte, há um grande problema na igreja anglicana. Ela era protestante, ela acreditava muito na reforma protestante. Ali ela barra a igreja anglo-católica, que vinha dos católicos romanos, e nasce uma igreja mais protestante. Nessa parte que nasce uma igreja mais protestante, né, fica essa briga entre igreja alta e igreja baixa. Ah, mas por que igreja alta e igreja baixa? Essa igreja alta e igreja baixa, ela dá-se porque a igreja baixa ela é dita como reformada, a igreja que vem da reforma, a igreja mais protestante, e a igreja alta que vem mais da sucessão dos apóstolos, a igreja anglo-católica ou igreja católica anglicana, não é? Então, a igreja católica que segue o anglicanismo, que eu faço parte, é aquela igreja que reza o terço, que faz procissão, que celebra a Santa Eucaristia, que tem toda esse rito católico romano, né, que usa batina preta, que usa estola, que usa casula, que se chama, né, padre ainda. Depois disso daí, tem a igreja mais reformada. São anglicanos também, mas são mais voltados para a reforma, que não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, como nós, os católicos, acreditamos. Eles, na verdade, têm uma linguagem mais voltada para cultos, não é? Então, por exemplo, a igreja anglicana, lá de Recife, ela é voltada mais para a igreja reformada, não é? Onde ali só tem culto, uma vez por mês tem a Santa Ceia, e não deixam de ser anglicanos. Aí vem a grande palavra que todos nós usamos, anglicanos, a unidade na diversidade. Não existe uma briga entre nós porque ele é diferente e porque eu sou diferente. Ele me aceita do jeito que eu sou e eu aceito eles do jeito que eles são, e assim somos anglicanos. Daí existe a via média, que todos conseguem conviver em paz, mesmo sendo mais protestante ou mesmo sendo mais católicos ou voltados ao romanismo, não é? Maravilha. Bom, tudo bem, é interessante tudo isso que você passou para a gente, né? Agora, me fala uma coisa, ô Paulo, em relação a isso, por exemplo, você, de qualquer forma, você teve que pedir uma determinada permissão aí para os seus superiores, né, para você poder fazer uma pesquisa. E tem essa história que você me contou, eu queria que você tentasse dizer para a gente um pouquinho mais rápido, né, mais resumido, aquela história do exorcismo, que você falou que o troço praticamente começou mais ou menos ali, né? E que depois isso aí acabou te integrando desse segmento, que eu acho que é um trabalho que você faz dentro da igreja, pelo que você me informou, que você estudou, por exemplo, coisas dentro da paranormalidade, né, que praticamente é o início de alguma coisa de fenômenos, digamos aí, sobrenaturais, né, porque trata-se, né, de alguma coisa sobrenatural, apesar que a paranormalidade é algo que é inerente ao próprio ser humano, mas é claro que quando acontece alguma coisa desse porte, e às vezes não tem determinados controles, que é no caso, por exemplo, de pessoas que estão, digamos, com alguma dimissão aí de uma entidade demoníaca, né, como vocês
entender isso. E isso aí também depois a tua ligação, que através disso você acabou também vendo esse fato independente da paranormalidade, e também desses fenômenos que é inerente aqui a discos voadores, esse tipo de coisa, né? E para mim foi uma surpresa, né, da sua diocese, pelo menos, te liberar para que você possa executar esse tipo de estudo. Então, para a gente ver que a própria diocese, todo esse aspecto que está desligado da Igreja de Roma, na verdade, porque eu acho que na Igreja de Roma você não pode fazer esse tipo de pesquisa dentro do segmento. Mas vocês aí foi autorizado. E eu queria saber que dentro disso aí, porque te levou a você também entrar nessa história de pesquisar ufologia. Fala um pouquinho sobre isso aí com a gente, né? Então, vamos lá. Vamos começar da minha permissão, né? Tudo na vida, a gente temos regras, não é? E dentro da religião, existem regras. E o que acontece? Eu devo obediência ao meu bispo, ao meu superior. Quando eu fui me ordenado lá em Nova Andradina, eu prometi obediência a ele diante da comunidade, diante da minha família, diante daqueles que estavam lá. Então, tudo que eu faço, ele é meu pai espiritual, meu mentor. Então, eu tenho que pedir permissão para ele em nome da igreja, para eu poder atuar em nome da igreja. Então, eu tenho que chegar em Dom Rafael, meu bispo é Dom Rafael, tenho que chegar nele e falar assim, Dom Rafael, eu preciso de permissão para isso. Dom Rafael, eu vou começar a estudar aquilo. Informar e ver se ele dá essa liberação. Não posso sair assim, pesquisando, fazendo as coisas da minha cabeça e etc, né? Então, o que acontece? Cheguei em Dom Rafael e falei, Dom Rafael, ó, como você sabe um pouco da minha história, eu quero, né, começar a entender um pouco sobre isso. O senhor vê algum problema nisso daí, um empecilho, né, principalmente sobre a ufologia, né, quando eu cheguei nele para pedir a permissão em si, foi para o lado da ufologia, não é? Ou não, pode pesquisar, pode trabalhar em cima daquilo que você acha que precisa, não é? Sempre respeitando a diocese, sempre respeitando a minha autoridade, não é? E foi assim que foi a minha permissão, e me liberou, não é? Geralmente a gente temos uma carta, né, que eles dão de liberação para a gente. Eu tenho minha carta está guardadinha, né, que ele me liberou para mim estudar, não é? Essa parte de pesquisa, não é? E o que aconteceu da parte que o Edneu falou do exorcismo, não é? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá em 2020, não é? Eu não era ordenado ainda, não é? Era apenas um leigo, não é? Aconteceu que primeira vez que apareceu isso na minha vida, não é? Primeira vez aconteceu um fato que eu fui abençoar uma casa, né, com minha ex-namorada, né, eu não era sacerdote nem nada, mas ela foi comigo, né? Eu sempre fui muito chamado para abençoar esses lugares, né? Porque onde os padres não vão, os leigos vão, né? E eu sempre acreditei numa coisa, que a gente tem que seguir o passo de Cristo, não é? E independente de qualquer coisa, como cristão, a gente tem poder de abençoar o lugar, as coisas, não é? Eu fui abençoar lá o terreno, não é? Que se dizia, né? Que viam fantasmas, não é? E indo lá abençoar, não é? Aconteceu que essa minha namorada, ela não era católica, né? E não era batizada, ela era de uma religião aí, que aí eu posso falar um pouco, que se chama seita, não é? Ela era do Testamentos de Jeová, e ela ficou muito mal naquele dia. E fenômenos começou a acontecer estranhos, o carro parou do nada, não ligava, era uma coisa muito esquisita, porque o carro estava bom, tinha acabado de sair de uma revisão. E ela começou a se debater, gritar e etc. Fizemos uma oração por ela. Não foi um exorcismo, mas foi uma oração, né, para pedir a Deus para que libertasse ela se tivesse alguma entidade ou algo ruim, né, incorporada nela, não é? E depois de longas orações aí, que foram mais ou menos 1h30, ela voltou assim. Perguntei para ela se ela se lembrava, ela não se lembrava de nada, não é? Daí veio na minha cabeça, né, como eu tinha estudado a Igreja Romana,
o rito do exorcismo, né? A gente tinha noção do que era o exorcismo, que viu que era algo que não era humano, não é? Não era algo natural, era algo sobrenatural. Aí vamos falar, mas a psicologia explica a bipolaridade, etc. Mas numa pessoa que é completamente normal, sã, do nada acontecer isso, depois do nada voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido, a explicação pode ser psicológica, sim, mas também pode ser espiritual. Não podemos descartar isso aí, não é? Naquele momento que a gente viu que estava em nossas mãos era a oração. E foi o que a gente fez. Pós-ordenado em 2023, mais ou menos, no ano novo ainda, para vocês terem noção como que Deus pega a gente, né? No ano novo, eu bonitão deitado, né? Assistindo o TikTok, chegaram em mim e falaram assim para mim: Paulo, vai lá fora, que tem uma pessoa lá que está brigando, estão se matando lá. A gente muito curioso, né? Como eu sempre falei, fui lá ver o que estava acontecendo como sacerdote, quem sabe eu poderia estar ajudando em algo, né? E cheguei lá fora, no portão da minha casa, vi uma pessoa com uma faca, uma peixeira enorme, essas peixeiras mesmo, lá gritando: eu vou te matar, não sei o que, não sei o que. Mas a voz dela estava uma entonação muito grossa. Não teria como ser uma entonação normal, né? A pessoa não me conhecia, porque ela tinha acabado de se mudar aqui para o bairro, naquela época, não é? E ela falou que, que ele ia matar a esposa, etc. Chamamos a polícia, não é? Chegando a polícia militar fez a ocorrência, foi conversar com a mulher e pediu para o homem ficar parado. O homem não ficava parado, ele ficava andando, gritando que ia matar, que ia matar, que ia matar. A polícia não pensou duas vezes, porque via ameaça naquele momento e deu um tiro de, não sei o nome dessa arma, mas é arma de choque. A pessoa não caiu. Aí a polícia deu outro tiro com a outra arma e mesmo assim a pessoa não caiu. E a polícia pegou, desistiu, né? Falou que não era, não apresentava tanta ameaça, né? Porque a pessoa conseguiu tirar um golpe ali, a faca da pessoa, e falou que não era ameaça para ele estar cuidando daquela parte, né? E falou que deveríamos chamar um exorcista ou um pastor, se fosse da religião evangélica. Foi aí então que eu peguei e me apresentei para a polícia depois, que ela saiu de perto da família. Falei: eu sou sacerdote anglicano, porém a gente não pode fazer nada se a família não for católica, né? A gente não pode fazer nada se eles não permitirem. Ele falou: então é com vocês aí, não é comigo. A polícia foi embora, morrendo de medo, foi embora. E a pessoa começou a andar para lá e para cá, descer a rua, gritando, não sabia que eu era sacerdote. E esse ponto que eu deixo claro, porque os vizinhos meus, eles não tinham contato nem com o vizinho, nem comigo, nem com ninguém da minha família. O que aconteceu é que ele falou, olhando nos meus olhos: você está com medo de mim, padre? Você está com medo de mim? Vem me enfrentar. Vem me enfrentar. Se você não, você vai ficar até quando com medo de mim? Vem me enfrentar. Ele ficava toda hora, isso todo mundo na rua, olhando, testemunhando. Naquele momento, eu como rapaz recém-ordenado, né, fiquei morrendo de medo. Nossa Senhora Aparecida. Eu me cagava na roupa de medo de uma pessoa de uns 2 metros, forte, não é? Querendo que eu fosse para cima com oração. E eu sou baixinho, tenho 1,70, né? Sou gordinho ainda, se um soco daquele cara me caía, me desmaiava, né? E foi desse jeito que começou a minha especulação dentro da paranormalidade. Conseguimos libertar a pessoa, né? Eu com a ajuda de um pastor, né, da igreja, de outra igreja, do Piseiro Evangelho. Então, sempre respeitei o credo das pessoas, e o pastor me chamou para participar ali, né, da oração de libertação, do exorcismo, né, porque aquilo ali que eu vi foi o exorcismo. Na rua, quando ele voltou assim, ele não se lembrava de nada, ele estava todo machucado, ele não sentia que estava com o braço quebrado, e nada, nem estava com a perna ralada, carne viva, não lembrava da polícia também, nem de nada. Aí, como não é como se diz, meu rebanho, passei para o pastor tomar conta, não é? Aí foi a igreja deles que tomou conta, mas foi ali que começou a minha especulação dentro da igreja anglicana do paranormal. Quer perguntar uma coisa, Ednei? Eu posso continuar?
Ah, maravilha, eu acho que pelo menos você conseguiu trazer aí, né? E é isso aí, você vê, isso é uma história interessante, né, rapaz? E você vê que o canal aqui está procurando justamente trazer alguma coisa diferenciada, porque é poucos canais assim que falam sobre ufologia que acaba se permitindo que venha alguma pessoa dentro de âmbito religioso, né? Porque algumas religiões acham que é tudo maluquice, né? Do pessoal que pesquisa o assunto, e tem muitas religiões que realmente não adotam de jeito nenhum. E às vezes até tem umas que nem respeitam. Quando ainda tem aquelas que ainda respeitam, pelo menos ao posicionamento de algumas pessoas, né? Porque tem determinadas coisas, né, Paulo, que a gente tem que entender que a gente não sabe tudo, né? E o que é importante para todas as pessoas é todos viverem dentro de uma comunidade onde um procura auxiliar ou exemplificar ou passar suas experiências para o outro. É assim que o processo evolutivo da humanidade continua sempre, sempre, sempre. Né? Se todo mundo pensasse as mesmas coisas, soubesse as mesmas coisas, o próprio homem estaria estagnado lá, quem sabe na idade da pedra, né? Não teria evoluído. Então, por essa razão, que é justamente a diversificação de pensamento de cada um, que faz com que o homem passe a pensar, ou você passa alguma coisa para o teu semelhante, né? Dentro daquilo que você sabe, esse teu semelhante, ele também vai raciocinar, fala, pô, capaz dele é mesmo, pode ser que seja isso mesmo, então ele vai caminhar à busca. Então, assim que as pessoas evoluem. E para mim foi uma surpresa de saber que, pelo menos a igreja anglicana, ela permite, né, que além de permitir o casamento, tudo isso, né, que é vedado à igreja de Roma, ela também permite que se haja estudos assim um pouquinho mais avançados, porque o que eu penso, se você for pensar em igreja, se não acontecer isso, a igreja vai ficar estagnada lá na Idade Média, né? No ano 3, ano 4, né? Então, a gente está vivendo, digamos, uma era moderna, com tanta tecnologia, e, de repente, digamos, os padres da igreja cristã estão lá com a cabeça lá atrás, meu. Então, onde está o processo evolutivo disso, né? E eu lembro, eu vou até comentar alguma coisa que eu acho que faz parte. Eu, como, por exemplo, eu frequentei da minha juventude, eu também quis saber um pouquinho desse lado religioso, porque até uma determinada época na minha vida, é claro, o jovem ele tem os seus pensamentos, né, arbitrários, né, que depois que ele vai aprendendo e vai conhecendo um pouquinho mais. Mas eu, por exemplo, achava o negócio de Deus assim uma bobagem, essa história de Jesus Cristo uma bobagem, negócio desse anjo que fala a igreja também uma bobagem, anjo de asinha. Então, passou muito tempo na minha vida para que eu pudesse entender e perceber a forma figurativa que a própria igreja estaria trazendo esses entendimentos, né? E o que eu comecei a notar que muita coisa hoje que foi parado lá atrás, dentro da igreja, é coisa que não dá mais hoje, né? A cabeça funciona diferente, as pessoas evoluem. E a igreja não adianta ficar lá atrás, porque vai ficar estagnado lá atrás, né? Então, eu tenho meus entendimentos em relação até à própria igreja em si, eu nem vou falar aqui, né, porque provavelmente poderia ferir a ideia de algumas pessoas, né, mas o que eu penso, se a própria igreja de Roma não também começar a correr atrás de tentar pensar como as pessoas hoje, ela vai acabar. Vai chegar o momento que essa nova garotada, com novas tecnologias, novas formas de poder entender o mundo, né? Essa grande era da informação. Então, você vai vir com historinha aí, com balela para cima da garotada, que não vai comprar, né? É que nem a gente fala sobre o processo televisivo, né? Daqui a pouco, quando os nossos pais, tios, nossas mães, avós se forem, você acha que a garotada nova vai ficar ligada em televisão, vendo lá Big Brother da vida, ou coisa parecida? Não vão. Então, a sociedade ela tem que se aprimorar, ela tem que desenvolver, tem que avançar.
entendeu? Então, eu já, desde garoto, eu também frequentei algumas religiões, e eu comecei a ter muito atrito com padres, já tive atrito também com pastores, né? Eu tive até adepto a duas religiões evangélicas, né? Enfim, para poder ver. E eu não concordava com determinadas coisas que era dita, porque, poxa, eu sou estudante de arqueologia, por exemplo, desde garoto eu estudo. Então, eu comecei a notar que muitas descobertas que foram encontradas hoje na própria arqueologia estão mostrando que lá atrás que tem coisa que não é verídico, que foi coisas inventadas. E nessas coisas eu começava a bater em cima, né? E como eu tenho algum conhecimento dentro dessa área da arqueologia, então eu entrava em atrito, porque eu não concordava, tá, Paulo? E aí, para mim, é uma surpresa que você trouxe esse lado aqui da anglicana, que eu vejo que é uma igreja mais aberta, que tem uma possibilidade independente da sua crença, que eu acho que a gente não deve misturar. Crença é crença, a crença está no coração de cada um. Eu posso acreditar no que eu quiser. Se eu acreditar que aquela cadeira que está aqui do meu lado, ela vai me fazer milagre, ela fará milagres. Então, o pessoal precisa entender que a religião, ela faz com que mecanismo dentro de você mesmo comece a exercer o seu papel daquele mecanismo. Então, se você fica estagnado dentro de uma situação, dentro de uma ideia, de uma crença, e você não se desenvolve por você mesmo, você não vai buscar as respostas dentro de você, procura sempre buscar na religião, buscar no seu padre, no seu bispo, na sua igreja, você vai acabar patinando e você não vai sair muito do lugar. E as coisas que aconteceram não aconteceu por esse fator, é a minha opinião. Aconteceu porque aquilo fez com que você controlasse determinados mecanismos dentro de você mesmo, e esses mecanismos que começaram a superar determinadas, digamos, barreiras, né, dentro do seu pensamento e executar determinadas coisas, que é aquela coisa de crença, né, de ficar adorando determinados santos, né? Então, mas eu acho legal, porque a minha ideia de trazer para você aqui foi justamente você falar esse lado da sua igreja, tá? Eu não queria estender muito o assunto, mas eu coloquei meu posicionamento aqui. Eu queria que você continuasse, mas antes de continuar, cara, eu queria aproveitar novamente, como eu estou aproveitando a nossa live aqui para dar um recadinho aí para a turma. Então, eu vou deixar aqui, se você acredita em seres alienígenas, depois você me responde, né? Eu acredito dentro do seu segmento, ou você vai acreditar? O véu entre os mundos está se tornando mais fino, e cada vez mais pessoas estão se abrindo à verdade de sua conexão com o cosmos. Novas ondas de energia estão sendo ancoradas em seu planeta, irradiando diretamente do centro galáctico, projetadas para ativar aspectos mais elevados de sua consciência. Bem, amigos, eu passei aqui apenas para dar uma dica que a minha trilogia já está à venda por R$180. É importante que cada um de vocês possam ter este guia em sua biblioteca. Não percam! Vou no canal do Edneu, onde o mistério é o que me prendeu. Histórias de UFOs, de tecnologia, realmente o melhor canal de ufologia. O que está por vir? Tecnologias de luz, ideias e inovações estão sendo transmitidas para mentes receptivas na Terra. Estas tecnologias irão melhorar a cura, regeneração ambiental e comunicação. Participe, não percam! Então, meu amigo Paulo, eu deixei um recadinho aí, porque eu procurei também, dentro desses livros, colocar um pouco, talvez, de coisas que eu tenho aprendido durante a minha vida, porque tem uma ligação muito grande com ufologia também. E eu acho que é importante as pessoas também ligar esse lado também da fé para poder ter um entendimento. Se você não conhece a si mesmo, como é que você vai conhecer uma outra pessoa, você conhecer a vida, o mundo, as coisas que ocorrem? Então é importante você conhecer a si mesmo. Então o que eu falo nessas edições é a respeito disso, do conhecimento interior do ser humano.
antes de você tentar entender o que acontece com coisas que ainda são ocultas para nós, né? Porque a ufologia é algo que é oculto ainda, né? E muitas coisas que ocorreram no passado, a gente não tem conhecimento hoje, porque foram ocultadas pela igreja cristã, entendeu? Então, chegou lá no ponto que tudo que era contra, pelo menos, a comodidade do próprio clero do passado, né, não querendo atacar a igreja, então se tornou coisa que você não podia usar, era coisa do demônio, né, e sendo que o Deus e o demônio está dentro da gente mesmo, entendeu? Então, você pode fazer o seu próprio Deus, né, se esvair-se, digamos, em coisas boas aqui na sua existência, como também você pode trazer aquele diabinho que está escondido, né, na consciência de cada um. Não, é assim que eu penso. Então, na verdade, o que eu falo, que a religião ela é importante e que é um mecanismo que faz mexer ali, apertar uns botãozinhos aqui dentro. Então, ela é importante por causa disso, tá bom? Então, continua aí o que você tem a dizer, meu amigo. Desculpe ter tomado um tempinho teu aí. Fica à vontade, pega aí. Imagina, Edneu, a gente é assim mesmo, um bate-papo, não é? E o bate-papo gostoso é esse. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, para a gente, né, ter essa conexão, não é? Pensarmos juntos, não é? E é realmente igual você falou a verdade. A igreja... Peraí. Você acredita que uma cadeira pode fazer milagre, meu querido Paulo? Eu acredito que a parapsicologia fala que se você põe o subconsciente e acredita naquilo, o subconsciente faz com que aquilo aconteça. Dizia Oscar Quevedo, né, o grande professor Quevedo, é o padre Quevedo, aí, o caçador de enigmas. Então, Paulo, aí no meu livro eu falo sobre Quevedo em diversas partes, e eu questiono ele. Você vê até um homem até de um certo posicionamento na mídia, tudo mais, né, na década de 70, e eu questiono determinadas coisas dele. Entendeu? Por quê? Porque eu não sou autoridade que nem o padre Quevedo, mas é que eu digo, tem coisa que eu aprendi que ele não aprendeu, meu. Então, por isso que um precisa ensinar o outro, por isso que precisa o respeito mútuo, meu. Às vezes você não pode simplesmente julgar uma pessoa pelo que ela te apresenta ser, porque às vezes as coisas estão escondidinhas, porque o que eu vejo, toda essa parte da religiosidade não foi uma coisa criada simplesmente em Roma, na época, né? O movimento cristão começou coisa de quase 200 anos antes do nascimento de Jesus. Só para te explicar, Edmil, uma coisa bem interessante que você falou sobre o casamento sacerdotal. Na igreja, no primórdio, nos primeiros séculos, eles aceitavam, a igreja romana, né, a igreja de Roma, aceitava o casamento sacerdotal, não é? Porque Pedro foi casado, né? Pedro, os apóstolos, todos foram casados. Nada teve a ver com os apóstolos ou com Jesus. Teve a ver com a parte econômica dentro da igreja. A igreja viu que a igreja estava perdendo, não é? Quando os padres faleciam, né? As viúvas cobravam da igreja pensão. Então, a parte econômica da igreja estava sempre a decaída. Então, eles criam o celibato sacerdotal, inspirado em Cristo, mas não que seja bíblico, não é? Tanto que Paulo diz, né, lá na carta de Coríntios, que o bispo seja um homem de uma mulher só, né? Que o sacerdote seja um homem de uma mulher só. Então, ou seja, aqueles que estavam, né, e que estão na caminhada sacerdotal, isso vem há pouco tempo, não é muito tempo, não, alguns séculos agora, da modernidade, não é? Que lá perto do Concílio de Trento, não é? Pós-reforma, isso surgiu, na verdade, na Contra-Reforma, não é? Quando criaram-se a ordem de jesuítas, né? E os padres deixam de casar-se, criam seminários, né? E tudo mais. Né? Então, o padre até então casava, tinha família, tinha tudo. Ele primeiro vem em 1200, né? Essa ideia primeira, devido à condição econômica da igreja, e reafirma no Concílio de Trento. Né? Eu não me lembro o primeiro concílio que foi, assim de cabeça, mas lembro que foi no ano de 1212, mais ou menos. Não, Trento foi em não foi em 500 e pouco. Trento, qual foi o concílio de... Qual é 554? Foi, Nicéia foi em 325, né? Aí veio Trento. Trento não foi em 500 e pouco? Você está falando 1200 e pouco, é isso mesmo? Assim, o concílio de Trento foi em 1500 e pouco, mas teve um concílio antecessor que começou a pensar na
nessa parte né, do celibato sacerdotal. Né? Não que impôs, mas começou já a pensar em colocar essa imposição. Ele só foi confirmado em 1500, na Contra-Reforma, né, no Concílio de Trento. Já tinha acontecido a Reforma Protestante, então eles criam-se os seminários, né? Se eu não me engano, cria-se a Faculdade de Filosofia, de Teologia. Então, a faculdade, para você ser padre, era escolhida a dedo. Não existia faculdade. Não E precisava gozado, né? Gozado que toda igreja, desculpe, só para poder de informação, porque é interessante que, por exemplo, tudo que foi fundado nesse sentido foi fundado dentro do hermetismo. Então, praticamente pegaram determinadas cartas dentro do próprio segmento hermético e apenas fizeram uma adequação dentro da história toda que criou-se em torno do cristianismo de Jesus, no caso, né? Entendeu? Então, teve diversos concílios. Eu estou achando estranho, 1500 e pouco, porque a gente teve aí mais de 20 concílios, 18 ou 20 concílios, não sei, não lembro. E nesse período, por isso que eu achei, por isso que eu te perguntei, né? Porque, pô, é 500 e pouco, porque tem coisa também de data que eu não lembro, né? Eu já falei muito sobre isso, sobre essas coisas, mas como passou muito tempo que eu não falo a respeito, teve coisa que eu não lembro, por isso que eu te perguntei. Mas por que, pô, em 1500, então, poxa, se a gente teve Nicéia, que foi 325, que foi delegado a Constantino, né? Constantino, quando viu que o barco ficou afundando lá para ele em Roma, ele foi obrigado a se associar com a igreja na época, porque a igreja estava poderosa na época, né? Então, ele acabou instituindo tal, aquela religião cristã em Roma, tal. Existe uma história em torno disso, não vamos falar a respeito. Mas eu estava imaginando que era isso, meu, de Trento será 500 e pouco. Porque teve um concílio, acho que 554, 34, eu nem lembro direito. E o pessoal, para entender a história do concílio, são movimentos que eles param, né, numa reunião do bispado, para eles mudarem alguma coisa dentro do contexto bíblico, que é justamente para adequar a novas épocas, né? Eu, se eu não me engano, eu estava ouvindo um papo, eu não sei se foi que aconteceu, parece que em 2006, parece que teve um outro concílio do Vaticano, que não foi até... Não teve? Foi em 2006 que teve? Parece que teve um outro concílio. Então, que fizeram uma nova adequação, por exemplo, do texto bíblico, para quê? Para as futuras gerações, porque é aquilo que eu estava falando, o mundo muda, as coisas mudam, o mundo evolui, as coisas evoluem. Então, a igreja ela tem que dar um jeito de evoluir. Então, existe esse concílio justamente para aparar algumas rebarbas que ficaram. Porque chega, às vezes, uma hora que você não acredita mais em Papai Noel. Então, qual é que você faz? Então, você tem que inventar uma outra coisa ali no mundo, né? Então, é tudo isso. Não, é verdade, é isso, você está rindo, mas eu vejo assim. Então, porque a pessoa ela tem que progredir. O lance da igreja nunca foi deixar o homem raciocinar. Esse foi o problema. Então, durante todo o período, se você ler a história, é isso aí. Impõe a determinadas situações para o homem não poder raciocinar. O homem não podia pensar. Por isso que grandes inventores, grandes gênios que já teve no passado, foi morto pela igreja, né? Porque não podia, tudo aquilo era magia, era o que eles falavam mesmo, que era magia, né? Que eles falavam, nem lembro o que falavam. Não, era feitiçaria. Então, a ciência era feitiçaria. Então, hoje a gente vive a grande feitiçaria do século XXI, né? Que toda essa tecnologia que é proposta. Se, por exemplo, o homem não acordasse lá por volta do século XVII, com Newton e tantos outros, Newton, Volta, enfim, um monte lá, não vou lembrar o nome, tem um monte de neguinho aí no passado. Então, a gente não teria chegado aqui, gente. A gente ainda estaria o quê, meu, uma enxadinha aí atrás das costas, indo para a roça para plantar alface, meu, para poder sobreviver. Então, você vê, então, foi a grande evolução que deu, foi justamente a Revolução Industrial que fez com que o homem pensasse. Foi quando começou a própria tecnologia, o pensamento humano, a inteligência humana, começar a exacerbar, começar a colocar para fora a sua vontade de criar. E foi criado grandes coisas, que foi que aconteceu toda a Revolução Industrial, né? Que hoje a gente está aqui vivendo o conforto dela. Não é isso? Você tem alguma coisa a dizer a respeito para ponderar o que eu falei? Eu posso estar falando besteira, não sei se estou falando besteira, não. Acho que eu estou falando a verdade dói às vezes para algumas pessoas. Não?
Vou corrigir uma fala minha aqui, tá bom? E dói muito para quando você fala isso aí, para cara que está ligado mesmo lá em cima na Casa Santa, né? Porque aí você coloca isso aí, ele não tem como sair. Vai sair da onde? Não tem como sair, amigo. Não tem como. Vou corrigir aqui, Ednei, uma fala minha, tá? Realmente, foi em primeira menção sobre o celibato, foi em 305, no Concílio de Elvira, né? Que existe a primeira menção sobre o celibato sacerdotal. Ah, mas teve houve um concílio antes, cara, disso aí? Houve. Pô, eu não sabia desse concílio, meu. Para mim é coisa nova, tá vendo? Tô aprendendo. Por isso que é legal a gente discutir, que a gente aprende. Eu não sabia, meu. Ó, teve um de Elvira, em 305, o de Latrão, em 1123, foi onde que estabeleceu Isso, aí eu lembro. vamos falar assim, o celibato sacerdotal. O Latrão é 1200 e pouco, né? Um negócio assim, não lembro. 1123. 1123, tá. E teve os de Constantinopla, que época foi aquele? Foi quantos concílios? Foi uns 3 ou 4 concílios em Constantinopla, não foi isso? Putz, eu devo estar falando besteira aqui, estou me metendo em negócio que eu não lembro, rapaz. Não, mas é isso aí, não é? Teve aí uns 4 concílios em Constantinopla, não teve antes disso aí? Foi que estabeleceu a Igreja Católica como igreja oficial do Império. Mário, agora uma coisa eu vou te falar. Você está vendo aquilo que eu falei, meu? Quantas e quantas vezes não foi modificado o texto bíblico? Agora, por exemplo, chega, alguém, um pastor que nem chegou, falou para mim, quem escreveu a Bíblia foi Jesus, meu. Dá licença, né, meu? Dá licença, quem escreveu foi os homens, meu. Não, a gente está batendo um papo aqui, eu não estou falando assim, eu estou batendo um papo. Então, amigo, espera lá, vamos ponderar. O canal do Edneu não tem ideia nenhuma de ficar derrubando coisas, não. Porque, independente de alguma coisa, a gente também está procurando ser um canal investigativo. Porque eu vou pegar aqui alguma coisa que eu compro de alguém que falou uma bela mentiria para mim, eu vou passar para frente. Então, aí a gente está realmente vendo que existe, quem sabe, muitas verdades com algumas mentirinhas. Ou então é uma mentira com algumas verdades. Na verdade, agora, realmente, quem vai poder, por exemplo, bater de frente com alguma coisa chamada ciência? Para mim, na minha opinião, é verdade. Entendeu? A verdade verdadeira, agora é muito bonito, é tudo lindo, maravilhoso. Mas por quê? Porque são adequados e o ser, durante muitos séculos, ele foi preparado para se adequar e receber aquilo lá. Mas se você começar a pôr no ponto da letra, você vai ver que existem coisas que não batem. Né? Entendeu? A minha ideia não é falar sobre isso, a gente entrou nesse assunto, você até me desculpe, né? Mas eu acho que é importante porque, já que a gente tem um canal aqui para poder esclarecer determinadas coisas e trazer, não a informação, tá? Porque eu penso que a gente, independente da informação, a gente tem que trazer a formação das pessoas. Né? Você não pode pegar o seu filho, você tem seu filho aí, e apenas informar ele, você tem que formar ele. Né? Formar, se você não formar ele com boas coisas, boas atitudes, enfim, você não vai conseguir formar, não é só informar. Então, por isso que eu vejo que hoje o próprio homem em si ele precisa tomar cuidado com uma coisa chamada informação. Até, inclusive, a tal grande rede de comunicação que a gente tem, que é a internet. Precisa tomar cuidado com a internet. Eu já vi muita coisa errada na internet, dentro do meu conceito, dentro do que eu estudei. Né? Porque eu estudei na antiga escola, de biblioteca mesmo, né? De ficar pegando casos de um e de outro, né, Paulo? Tá legal? Por isso que é legal de você estar vindo aqui, porque é uma forma da gente dar uma abertura, de falar alguma coisa também, que às vezes é importante falar, né? Importante falar, a gente não pode só ficar calado, né? Tá bom? Então, continua aí, desculpa aí, meu amigo, mas foi bom eu falar isso aí para a gente acordar um pouquinho, tá bom? Pega aí. Tá certíssimo, né? A gente tem que ver... Você não vai querer voltar mais aqui, né, meu? Imagina, a gente tem que ver, igual o senhor disse mesmo, Edneu, que o tempo passou e as coisas têm que se evoluir. Vamos dizer, naquele tempo, né, antigo, a igreja romana, né, vamos pegar um pouco de história aí, para quem ama história e quem ama eclesiologia, a igreja perseguiu muito os nossos artistas renascentistas, os grandes pensadores, né? Criou-se naquela época a Santa Inquisição, que hoje ainda existe, para as pessoas que não sabem, tá? Inquisição existe, mas não se chama mais Inquisição, se chama Tribunal da Doutrina
Tribunal da Doutrina, fugiu agora o nome. Mas não na anglicana, né? Na anglicana não, né? Não, na anglicana não tem essa parte, é na igreja romana, né? A Inquisição aconteceu com a igreja católica romana, né? Tá. E a igreja protestante também teve bastante, a parte luterana. Eu não sabia mesmo, eu não sabia. Tá vendo como é que é aprender? Não sabia. Teve sim na Espanha. O movimento ele veio através de Lutero e Calvino, né? Não foi isso? Teve o Calvino lá, eu não sei qual é o papel. O Calvino teve uma importância, pelo menos histórica, em torno desse movimento protestante que houve, né? Tipo, o pessoal, às vezes o pessoal fala, às vezes nem sabe isso aí, viu? Por isso que é importante a gente falar, viu, Paulo? Porque às vezes o pessoal fala do evangelho que nem sabe de onde saiu isso aí, muitas pessoas não sabem, não. Então eles estão no barco, né? O pessoal vai, então vamos junto, que nem o pessoal que sai para uma partida de futebol. Ah, o Corinthians vai jogar, põe essa fila que vai para as arquibancadas, então vamos junto. E não é assim, gente. Precisa estudar, precisa se esclarecer. Porque fica muito fácil a dominação, né, Paulo? Principalmente você imagina a dominação que o próprio clero teve nesse período aí, antes do período renascentista, porque no período renascentista foi uma bomba atômica que caiu, porque são grandes gênios que teve nesse movimento. E como se falou, foi uma época incrível, porque foi uma época que onde exacerbou e afloresceu muito os conceitos filosóficos de Platão, o hermetismo, sabe, de Hermes, tudo isso. Então parece que não, tudo tem um pedacinho, todas as religiões hoje, se você for ver, tem um pedacinho dentro desse segmento hermetista. Aquilo que importou, eles conseguiram integrar dentro da filosofia cristã, que não servia, eles queimavam, se o cara abria a boca, ele jogava no rio, aquelas histórias todas que aconteceu. Então foi um negócio imposto, uma situação imposta para o ser humano, entendeu? Que estagnou, digamos, a inteligência humana. Por isso que quando eu falo hoje, que eu não acredito muito que vem os ETzinhos aí, dá tudo de uma beijada para os homens. Não é assim, meu, não é. É simples pensar, isso é cômodo, mas eu não acho que é assim. Então você vai tirar todo o empenho, por exemplo, do próprio homem, de executar uma tarefa, de criar alguma coisa, ou inventar uma coisa, você vai atribuir a um ser extraterrestre que veio aqui, bem bondoso, com o coração grande, e falou: olha, neném, é o seguinte, eu trouxe uma mamadeira aí para você, tá vendo? Não é assim. Não é assim. Então a pessoa tem que cair em si e cair na real. Porque enquanto as pessoas não caírem na real, as pessoas não vão conseguir se despertar, meu. Eu ouço um monte de gente aí falando de despertar disso, despertar daquilo, e eu vejo que tem determinados conceitos que eles não seguem, nem sabem por onde anda. Então todo mundo que nem uma barata tonta, andando para cima e para baixo aí, não sabe o que faz, porque não tem orientação. E, por exemplo, o seu segmento que era para orientar, às vezes não orienta a pessoa da forma correta, orienta dentro da cartilha que foi imposta, sei lá, por o seu sacerdócio, sei lá, alguém que está aí na cabeça da igreja, né? E será que aquilo é bom para o homem? Eu acho que, de uma certa forma, para alguma pessoa é legal, mas eu acho que para outras não, né? Que chega um segmento que ela precisa desenvolver, se segmentar para poder atender a demanda, né? Por isso que muita gente hoje saiu, está entrando em outros credos, até eu fiquei sabendo aí, eu não sei direito, o pessoal fala aí que montaram agora uma igreja ufológica, existe os web gurus, né? Os web gurus que vem aqui falar, que diz falar aquilo, né? Entendeu? Será? Porque o pessoal, cara, ele acabou se sentindo que as coisas que, por exemplo, às vezes a igreja estava dando para ele, não era mais suficiente pelo que ele precisava, não dava respostas para as pessoas. Então chega um momento que as pessoas crescem, evoluem e querem saber de resposta. E aquelas respostas já não é mais suficiente para a pessoa poder entender. Então, ela acaba seguindo outros ritos, outras vertentes religiosas, procurando Deus aqui, procurando Deus ali, procurando Deus, às vezes, na religião, sendo que não se ligou ainda que Deus está dentro dele mesmo. Né? O bem e o mal está dentro da gente, meu. O bem e o mal está dentro da gente. Né? Não está fora da gente. Porque fica cômodo você buscar, às vezes, Deus, digamos, num templo, numa crença. Caramba, deixa eu ficar quieto que eu estou falando bobagem, né, Paulo? Pega você aí, vai.
Não, está certíssimo. A gente tem que entender isso também, não é? Que nem tudo nós tem que demonizar as coisas. Um grande pesquisador sempre tem que pesquisar antes de qualquer coisa. Vamos pegar aqui, já que nós estamos falando de pesquisa, não é? Sobre também o paranormal, o Warren, não é? O grande casal Warren, que existe hoje coletânea de filmes, reportagens sobre eles, são o casal que cuidou dessa parte, né? De pesquisa do paranormal nos Estados Unidos, né? Nem tudo eles poderiam falar que era paranormal. Eles tinham que pesquisar para ver se realmente era. Mas você falou uma coisa muito curiosa. Antigamente, na época da reforma, né, do renascentismo, os grandes pensadores eram ditos como bruxos, porque pensavam diferente da igreja. Tanto que, quando Galileu Galilei disse que a Terra era redonda, né, que o céu que orbitava, né, sobre uma estrela, né, porque ele, pelas pesquisas dele, o que aconteceu foi morto praticamente pela Inquisição, né? Ele teve que pedir perdão para não ser morto, não é? Foi queimado a maioria dos seus trabalhos. A igreja reconheceu isso muito tempo depois. Teve que reconhecer, porque a gente... Giordano Bruno não, né? O Giordano Bruno que bateu em cima, não, acabou, meu dançado, foi para a fogueira virar churrasco, né? Então, para você ver a que ponto chega, né? Aliás, qual foi o Papa que antecedeu, acho que esse que morreu agora, né? Aliás, eu conheci ele até pessoalmente, eu vi uma missa lá no Vaticano dele, lá na janela, os tapetão, né? Eu não sei se foi ele ou foi o outro que pediu perdão pelas atrocidades cometidas pela igreja, né? Teve esse lance aí, porque realmente cometeu muita coisa. Agora, o que eu penso, falando, que eu achei importante. Agora, por exemplo, a religião que só fala do bem, de bondade, vai cometer atrocidade? Quer dizer, se Deus é uma personalidade divina tão boa, vai permitir, por exemplo, a maldade? Tem tudo isso, né? Então, tem coisas que realmente tem que ponderar. Se você passa a analisar de uma forma um pouco mais fria, você vai ver que tem coisa errada aí, alguma coisa está errada, né? Não vou dizer o que é, mas alguma coisa está errada, né? Então, é a condução que eu acredito que durante esses séculos se passou, uma própria instituição muito forte, né? Que ela é poderosa, que foi fundada sei lá onde, né? Então, não modificou, continuou com aqueles conceitos ainda... vamos pôr que a verdade é ultrapassado, né? Então, chegou um momento que tem que haver realmente uma reforma. Aliás, você estava falando da reforma protestante, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Continuando, então, um pouco, Edneu. Quem falou, pediu perdão foi João Paulo II, né, no ano de 2000, né? Ele subiu lá no Vaticano e pediu pelas milhares de mortos que a Inquisição e as cruzadas mataram. Foi o primeiro Papa a reconhecer os erros da Igreja, não é? Então, ficou muito marcado isso na história da Igreja e de João Paulo II, que hoje é considerado como santo, não é? Pela Igreja Católica Apostólica Romana, não é? O que é interessante, não é? A gente entende que temos que evoluir. Eu ouso a falar, muitos não podem me criticar aqui, muitos católicos vão me criticar, mas ouso a falar isso daí, não é? Que se não fosse Martinho Lutero, a gente ainda estava sob domínio de Roma. Porque se Martinho Lutero não batesse de frente, a gente ainda estava vivendo aquele domínio. Porque a igreja nunca ia parar de dominar. Ela e o Estado, ela andava do lado do Estado. Como dominadora, andava do lado do Estado. Nós estaríamos vivendo ainda sob o domínio eclesiológico romano. Não é? Ninguém ia conseguir parar isso aí. Quem levantou-se e enfrentou foi Martinho Lutero, certo? Que teve seus erros também, não é? Porque um ser humano também, mas eu ainda ouso falar que, graças a Deus, Martinho Lutero levantou. Hoje, se a gente tem liberdade de expressão e liberdade religiosa, foi por causa de Martinho Lutero, independente do credo religioso. Se você é católico romano, se você é anglicano, se você imagina hoje, no século XXI, a gente ter cruzadas, a gente continuar tendo inquisição, matando gente, porque é que ela pega uma erva para curar uma doença, sendo que a medicina hoje está avançadíssima, a tecnologia está avançadíssima.
né? Imagine que a gente ia continuar retrocedendo, não é? A igreja não ia pensar como a gente pensa hoje. Ela ia querer manter o poder. E para manter o poder, quando a gente tem o poder de algo, a gente não quer que esse poder acabe, não é? Quer que esse poder continue e não acabe, não é? Então, quando o tempo mais evolui, mais a gente consegue pensar melhor, não é? E eu vou voltar um pouquinho à pergunta do Edmil lá atrás, vou falar um pouquinho onde chegou a minha conclusão sobre a ufologia, aí eu volto para a reforma protestante, para nós encerrar a parte da reforma. Eu não vou conseguir depois me concentrar certo aqui no que eu tenho que falar. Mas é isso daí, gente. Eu conheci a ufologia através da minha mãe, não é? Minha mãe apresentou a ufologia para mim. Minha mãe diz ela que teve um contato de primeiro grau, um avistamento de um OVNI, e ela sempre falava isso para a gente. Não é? Quando ela enxergava, hoje minha mãe é deficiente visual. Ela teve eclâmpsia e perdeu a visão no nascimento do meu irmão. Mas antes, como ela era adolescente, ela conta que teve esse contato, né, de avistamento, né? E a gente, perdão, e a gente ficou sempre muito curioso com isso aí, né? E eu sempre tive muito medo de abdução, sempre tive muito medo de encontrar esses seres, não é? Só que o medo passou a ser curiosidade, não é? Deixei de ter medo para ter curiosidade. Então, comecei a pesquisar. Primeiro pesquisei aqui na minha região, não é? Eu moro na região aqui do Oeste Paulista, né? Região de Presidente Prudente, que temos no aeroporto. Falei um pouco ontem, né? Eu acho que foi aqui no canal do Ednei. Edneu, né? Falei que eu vi, né? Pesquisei sobre lá no Arquivo Nacional, alguma coisa na minha região, e achei em Marília, achei em Presidente Prudente mesmo, que um Fokker 100 da TAM, não é? Viu, né? Um piloto viu e passou para a torre de controle, e a torre de controle passou para a Força Aérea, o Sindacta 3, não é? E foi da onde que, desse avistamento, que eu me interessei muito em procurar. Tive um avistamento, que eu creio que seja, né, um OVNI, não é? Aqui eu moro perto de rodovia, lugar alto, né, perto de mata, então eu conseguia, né, me viram, me chamaram, e tinha luzes, né, que aparecia, piscava de um lado, descia para o outro, fazia movimentos que não eram uniformes, não eram movimentos que um drone não conseguiria fazer, um avião muito menos. Então, foi daí que eu vi que não era algo normal, não é? Então, foi daí que começa meu campo de pesquisa, não é? Eu também tenho minha pastinha, que ontem eu mostrei, deixei até aqui do lado, que ela é guardada, ó, ela marca lá o AP, né? Tá tudo aqui, tudo que eu pesquiso, ela fica aqui dentro, não é? Então, análises de fenômenos anômalos inexplicáveis, fica aqui, e eu sempre procuro me atualizar também, não é? A gente, como pesquisador, temos que nos atualizar. E esse aqui foi a reportagem, né? Eu não achei ela, né? Demorou muito para mim achar, né? Da região aqui. Foi aqui a reportagem da minha cidade, ó. Não sei se vocês conseguem ver, né? Tem até marquinha de caneta aqui em cima, mas aqui foi a reportagem que teve aqui da minha região sobre o fenômeno ufológico, né? E foi muito interessante, porque para nós, né, é diferente. Foi um avião desse, né, o Fokker 100 da TAM. Hoje não existe mais a TAM, existe a Latam, né, que sucedeu a TAM. Então foi um avião desse aqui que avistou aqui na minha região, né, um OVNI, né. Então foi uma coisa assim que para nós é algo muito interessante, não é algo de extremamente importância. E como que a igreja anglicana vê isso? A igreja anglicana vê como algo natural, não é? Vê como algo, como se fosse uma pesquisa qualquer, não é? Sempre à luz da teologia, não é? Nós, no canal do professor Dirceu, tentamos falar um pouco a respeito, creio eu, para ter uma segunda parte, muito extenso, não é? Sobre a iconologia antiga, né? Que as imagens sacras retratavam, né? Algumas partes, né? Pareciam OVNIs, né? Poderiam ser borrões de tinta, poderiam ser outro tipo de coisa, poderia, mas à luz da crítica, né? A gente vê como um OVNI, não é? Nessas imagens sacras. Como na Bíblia existem também passagens, né? Que, principalmente Ezequiel,
que fala que viu uma carruagem de fogo descendo do céu. Uns retratam como se fosse anjo. E o porquê eu falo aqui uma palhinha para vocês, que eu vou falar isso em outro canal, mas uma palhinha aqui para deixar para vocês. O porquê eu não acho que seja anjo? Porque Maria, José e os outros viram um arcanjo, que era mais poderosos que os anjos. Se eles não se assustaram, porque um profeta do Antigo Testamento iria se assustar, né? Se eles não relataram, nenhum autor sagrado dos evangelistas relataram que era uma aparência diferente, porque eles, né, os evangelistas iriam relatar algo que fosse mentira. Não mentira, né, mas não fosse igual àquilo que fosse visto por Ezequiel ou por o livro apócrifo, né, que fala bastante, né, que é bem falado, de Enoque, né, que é um apócrifo da igreja, né, que o pessoal fala bastante. Então, são passagens que a gente pode falar, não é, sobre a ufologia dentro à luz do Evangelho, não é? O reverendo está falando algo que é mentira? Não, está lá na Bíblia, não é? Como que a gente irá ver? Tem que pesquisar, tem que olhar, tem que ver à luz da teologia, a ufologia também. Então, o reverendo é muito, muito curioso e vai pesquisa e vai a fundo. Não estou negando o que o autor sagrado quis dizer, pelo amor de Deus. Mas a gente está vendo de um ponto de vista entre ufologia e teologia, não é? Então, isso é diferente de você narrar apenas como teólogo ou hermeneuta, né, numa passagem bíblica. Não é? Então, estou vendo nesse ponto. Então, a gente sempre é muito curioso. Um caso muito curioso aqui, que eu achei muito legal, né, que é o único retrato aqui que viu aqui na minha região, de um OVNI, é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Isso, esse aqui. Foi em 1950, que viram aqui em Marília. E a pessoa que viu retratou para a polícia, né, que viu um objeto assim, ó. E é muito interessante saber que na nossa região, por ser uma região muito, muito assim, que não tem muito falatório sobre ufologia, aconteceu já no passado. Que infelizmente é que não tem pessoas que tratam sobre o tema, mas que existe evidências aqui na nossa região, existe sim. Que legal. Então, você está no ponto certo aí para poder dar uma pesquisada, né, em ufologia dentro do seu segmento religioso. Legal. Então é isso, né, meu amigo? É isso mesmo. A gente vai, à medida do possível, a gente tem que evoluir, né? E a própria ufologia, ela tem que evoluir através das pessoas, né? E o problema ainda maior são as pessoas que pesquisam a ufologia, né? Entendeu? Porque a ufologia, ela está aí, ela está à medida do que pode estar sendo mostrado para o ser humano, para talvez abrir a cabecinha, mas o ser humano ainda ele é teimoso, né? Tem coisa ainda que não adianta. Você tem alguma coisa na cabeça, amigo, ninguém tira, né? Então esse é o grande problema, que eu acho que retarda o próprio desenvolvimento humano, né? A teimosia dele em determinadas coisas. Por isso que também uma das coisas que eu penso, eu sempre falo nisso, que eu não acredito muito sobre, digamos, uma revelação, sei lá, mundial sobre os ETs dentro do nosso planeta, porque nós mesmos, viu, Paulo, com todos esses segmentos, esses dogmas religiosos que todo mundo tem encravado na sua consciência, fica muito difícil. Então, não pode nem ter uma irresponsabilidade, digamos, de uma civilização um pouco mais avançada, de repente se apresentar aqui, porque eles mesmos sabem o mal que vai fazer para o próprio ser humano. Então, se eles forem realmente de uma estirpe avançada, eles sabem que eles não podem, têm a responsabilidade de não se mostrar. E a gente vê sobre a deficiência hoje que existe a própria ciência, de poder identificar até o fenômeno, é difícil, né? A própria ciência identificar, e se alguns órgãos, sei lá, de algum país tenha identificado, tenha encontrado uma resposta, eles vão guardar para eles.
né? Ninguém vai chegar simplesmente e colocar público, né? Então, tem toda essa história que o pessoal fica esse burburinho do acobertamento aqui, acobertamento lá. Pô, meu, tá louco, isso aí virou uma coqueluche agora, acobertamento, né? E eu volto a dizer, meu, se, por exemplo, existe um projeto científico dentro, digamos, de um segmento, vamos falar até em termos de NASA, porque está mais próximo da gente, né? A gente não conhece outros trabalhos aí em outros departamentos aí de outros países, mas é o que eu digo, meu, você acha que os caras lá são loucos mesmo, são loucos de deixar vazar informações importantes? Não vão deixar. Então, aquilo que se fala que é secreto ainda. Então, é que nem eu vejo aquelas lives que falam revelações secretas da NASA. Porra, meus troços secretos. Então, não é mais secreto, o cara vai revelar, não é mais secreto. Então, não, umas histórias imbecil que eu vejo em relação a isso. É que nem eu trouxe aqui revelações de uma jornada de um sacerdote anglicano. Olha, ficou bonito aí, né? Então, você trouxe a sua revelação, né? Então, aí tá certo. Entendeu? Então, tem muita coisa que eu acho que a gente mesmo, assim, como pesquisador, entusiasta, a gente viaja também. Eu não vou dizer que eu viajo, eu também viajo nessas histórias, né? Mas eu procuro ter um bom senso, né? De pedir é que eu falo, meu plano superior, né? Que eu falo do plano superior, eu não falo em céu, né? E o Deus, eu falo o meu eu superior, porque eu sei que eu tenho um eu superior, né? E provavelmente esse Deus, que é o Deus de todo mundo, ele comanda esse eu superior. Mas antes de chegar a Deus, eu acho que eu tenho que falar com esse eu superior, meu, né? Porque eu também não sou tão importante assim para já chegar direto no Pai, meu. Não é assim o esquema, né, meu? Então é uma simplicidade muito grande que é vendido para aquelas pessoas um pouquinho com menos discernimento, né? E as pessoas creem, vai atrás e continua. E se você falar alguma coisa contra, você toma paulada, né? Então, por isso que a gente não pode falar muito a respeito disso, porque entra em atrito a conceitos pré-estabelecidos de dezenas de anos, né? Vamos por dezenas, porque o homem só vive dezenas de anos, né? E se a gente for falar sobre o arquétipo histórico que foi gerado, é de centenas de anos, né? Que está assim. Mas é muito legal conversar. Eu gostaria de parar outras vezes para a gente poder levantar esses assuntos, viu, Paulo? Porque o que é legal? O que é legal porque a gente passa também, independente da nossa crença, independente do nosso hobby, que é pesquisar ufologia, a gente possa também trazer esclarecimentos de coisas de conteúdo histórico, né? Que a gente não pode deixar para lá. Uma pedra é uma pedra, amigo, e uma pedra é uma pedra. Eu, por exemplo, na minha vida, eu acreditei que essa cadeira que me acompanha há tantos anos, ela faz milagre. Então, ela vai fazer milagre se você acreditar em determinadas coisas. Então, não importa o que seja, né? E a crença, ela faz isso com você, porque nós somos poderosos, nós, como seres humanos, né? A gente tem um poder interior. E a própria igreja descobriu isso, onde foi resvalado, digamos, a público, é muito documento hermético da época, e o hermetismo que traz, digamos, o teor, e, digamos, esse grande segredo do ser humano que ele guarda em si. O fato dele ele co-criar aquilo que ele deseja, né? Então, o ser humano ele tem a capacidade. Se um homem não cocriasse uma bomba atômica, não cocriasse um automóvel, a gente estaria ainda viajando de carroça até hoje. Então, houve alguém ali atrás que cocriou alguma coisa que, através também claro, de um período aí de desenvolvimento, a gente tem hoje o conforto que nós temos, né? Até se falando aqui nessa internet, onde eu posso estar aqui falando, não vai acreditar naquilo que eu falei ontem lá, né, meu? Para quem estava lá na live, eu falei um negócio lá que tem pessoas que vão acreditar, né? Você lembra que eu falei ontem na live? Eu falei que o ano que vem o YouTube vai passar odores aqui na TV. Então, a gente vai poder estar aqui, além de se ver, de se falar, a gente ainda vai poder sentir o odor de cada um. Agora, não fique pensando que não, meu. Quando a gente está falando assim,
está existindo o nosso eu maior, o nosso eu superior, que está em conexão, que muita coisa hoje é registrada até pelos estudos quânticos, né? Eu não me meto muito nessa matéria, porque eu acho uma matéria bastante complexa, né? E você vê que às vezes eu falo, você vê como que o homem é, né? Isso aí foi coisa que foi ditada desde, sei lá, 1910 praticamente, 15, e só hoje o homem está tomando ciência desses esclarecimentos. Como, por exemplo, hoje o mundo moderno, eu acho que deveria se esclarecer bem mais sobre essas ciências antigas, meu, sabe? O grande problema do homem é que isso aí ficou esquecido, ficado para trás, se tornou como mitos. Será que é mitos mesmo? Será que é? Será que é? Não é não, amigo. Então, é o que eu digo, aquelas pessoas que hoje conhecem o assunto se calam. E aquelas pessoas que costumam falar a respeito, nada sabem. Porque as pessoas que sabem mesmo se calam, viu, meu amigo querido aí, Paulo Nascimento? Eu estou te falando aí com uma precisão de coisas que eu sei o que eu estou falando, né? Entendeu? Por isso que eu acabei fazendo uma autoria desses livros, porque eu estou contando mais ou menos esse lado do ser humano. Por isso que é importante as pessoas que puderem ter a oportunidade e o privilégio de ler, é interessante, né? Eu sempre falei que eu não estou fazendo isso aí para ser best-seller, nada disso. Mas acho que é importante as pessoas terem isso em mãos, porque vai entender muito bem das coisas que eu estou falando. Eu estou fazendo leitura, não é lendo a internet, não, amigo. Isso aí, experiências, e que vale a muita coisa que você tem aprendido, muitos livros que você lê, né? Então, tem coisa que o ser humano hoje, o mágico hoje, o feiticeiro da tecnologia, né? Que hoje o cientista é o feiticeiro da era moderna, né? Ele consegue executar coisas fantásticas, né? Coisas que traz o nosso conhecimento, que traz o nosso conforto. Como é bom você poder entrar em automóvel e passar de um país para o outro, estar no avião, pegar um celular e estar comunicando com as pessoas. Que delícia tudo isso, né? Poder chegar lá numa loja de McDonald's, você pedir um sanduíche e vir aquele sanduíche delicioso, apesar que eu não gosto muito de Mac, mas todo mundo gosta, entendeu? Então, isso é que trouxe, por exemplo, a modernidade, e a gente não pode simplesmente desprezar que essas coisas vêm um ETzinho aqui e veio aqui trazer para o homem, não foi assim. Provavelmente a gente deve ter tido algum arquétipo, e isso eu acredito, que é um arquétipo que você tenha de ordem espiritual, que veio aqui e ditou, falou para você, olha, meu, faz um sanduíche assim que você vai vender para caramba. Aí o cara criou lá a Rede Mac ou alguma coisa parecida. É claro que eu estou falando não de uma forma irônica, mas de uma forma figurativa para a pessoa entender. E o que a pessoa se esquece é que tem esse euzinho nosso euzinho, e a gente não presta atenção nele. E esse euzinho que a gente tem, que é o nosso arquétipo maior, que pela tribulação que você tem hoje na sua existência, na sua vida, você não percebe essas coisas. Você não vê que tem alguém com você. Tudo que você faz, os méritos é você. Então você não pensa que os méritos também são dos seus mentores espirituais que estão ditando coisas para você inventar uma bicicleta, inventar um computador, inventar um celular, né? Entendeu? Então, isso que nós não devemos esquecer. Provavelmente o grande problema do homem é isso. Ele não sabia agradecer, digamos, a esse Deus que dá toda essa intuição para ele, decidir o que é o certo e o que é o errado fazer. Então, isso aí é muito explicado, cara, nos documentos herméticos do passado, que era coisa que a própria igreja ela devia pegar essas coisas e passar aqui para o ser humano, para explicar para o ser humano como ele funciona. Ele pode funcionar ele mesmo sozinho, entendeu? Talvez todo mundo não funcione porque ninguém às vezes sabe. Então precisa haver uma legião de pessoas que conhecem o assunto para talvez desenvolver alguma coisa, né? Então eu estou saindo de religião? Não estou saindo de religião. Isso aí também não é uma religião, isso aí é uma ciência, amigo. Então essa ciência do passado que acabou sendo estagnado. E o homem ficou estagnado, ficou a Deus dará. Entendeu? Então, por isso que o canal, a proposta, já que eu estou hoje como um autor, apesar que no meu livro não tem nada disso, tá, gente?
coisas que eu estou falando no meu livro. Isso aí eu estou falando coisas de conhecimentos que eu já tenho, né? Porque a seção do meu livro eu falo outras coisas, né? Tá? Então é isso, Paulo. Se você tiver mais alguma coisa para falar, eu acho que já deu de bom tamanho para a gente bater um papinho, porque a ideia hoje não foi você vir aqui e trazer aí um documento, foi apenas para a gente bater um papo dentro desse espírito da religiosidade, que eu sou uma pessoa que eu respeito bastante, né? Eu admiro as pessoas que, às vezes, deixam muitas coisas pessoais, assim, da sua existência, para poder correr atrás, realmente, de uma crença, atrás daquilo que acredita. E o importante é isso, é o acreditar. Por isso que eu acredito que essa cadeira, ela me faz milagre, amigo, faz mesmo. Porque eu acredito que ela faz, tá bom? Pega aí, amigo, desculpa a brincadeira, mas foi muito bom falar contigo. Imagina, eu agradeço, né? Mas é isso, Edneu. A gente é considerado como doido, a gente é considerado como fanático. Para uns, a gente, vamos dizer assim, é a palavra correta, né? Uns é a salvação, porque a gente ainda acredita, ainda vai, pesquisa, né? Não chama a pessoa de doida. Para outros, a gente é considerado lunático, doido, né? De tudo quanto é nome a gente é chamado, né? Mas é isso que está a graça. Ninguém pensa igual ninguém. Não é? A graça é essa. Não é? Enquanto eu sempre falo, na minha diocese, um padre gosta mais de uma coisa, o outro sacerdote gosta de outra, né? Outro reverendo gosta de outra. Então, a graça em estar junto, em viver com comunidade, é essa. É que ninguém pensa igual a ninguém, cada um pensa de uma forma, e tudo nós nos contemplamos, né? Eu fico muito feliz pelo convite, né? Que o senhor fez para mim, é um prazer enorme estar aqui, mais uma vez. Te agradeço. Quando precisar, chamar, quiser conversar, estou sempre à disposição, né? Para aqueles que querem conhecer minha comunidade, procura lá no canal, né? Fé Anglicana e Paranormalidade, né? Lá está minha comunidade, né? Lá eu celebro, lá tem minhas missas, tem minhas lives que eu faço também, né? Antigamente eu não chamava, né? Eu chamava uma palavra de fé. Aí agora que eu mexo com um pouco da paranormalidade, tive que deixar um pouco diferente o nome, né? Para as pessoas não se assustar. Então lá achar que só ouvir a palavra de Deus e deparar com o assunto ufológico ou de poltergeist, aí o pessoal fica doido, né? Mas é isso daí, não é, gente? É um prazer enorme estar aqui, a todos que estão acompanhando, né? Sempre procurem, né, pesquisar, estudar, nunca julguem, né, sem antes pesquisar, sem antes estudar, né? Eu sou muito, aqui na minha região, por ser interior paulista, sou muito julgado, porque as pessoas não sabem nada sobre a igreja anglicana, né? E isso tem um peso muito grande, né, sobre mim, sobre minha família. Então, eu falo para vocês, antes pesquisem de julgar uma pessoa, procurem se aprofundar no tema, não é? Não é porque a pessoa pensa diferente de você que a gente tem que apontar o dedo e falar você está errado, você está certo, não é? A gente aqui somos grandes estudiosos. Quem é estudioso de verdade nunca vai deixar de estudar, não é? Sempre vai ter temas, sempre vai ter pessoas diferentes, vai ter credos, vai ter credos diferentes, e a gente sempre vai procurar a saber novidades e coisas novas. E é assim que é a nossa vida, não é? E aí, Edneu, mais uma vez te agradeço pela oportunidade. Né? Eu acho que o Fabinho não entrou, né? Eu acho que não vai entrar, né? Tentei mandar mensagem aqui para ele para ver se ele ia entrar para nós tentar uma discussão, mas não está nem online. Então, acho que ele está dormindo já essas horas. Né? Mas eu agradeço a oportunidade, né? Estou à disposição. Quero poder um dia encontrar com vocês pessoalmente, poder participar, quem sabe, de uma vigília, que eu fiquei muito interessado nessa história de vigília, né? De poder observar o céu com pessoas que acreditam, né? Que possam acontecer algum fenômeno ufológico, eu acho que isso é muito interessante. Lógico, tem que ter lugares, né, que aparecem, né? Mas é muito legal isso daí, né? Nós brincamos, mas é muito interessante. E está na nossa pesquisa, né? Ser ufólogo, né? Eu, por ser um reverendo, vou continuar sendo sacerdote, vou pegar o amor de Jesus
mas vou continuar acreditando que existe vida além de nós aqui na Terra, né? E eu vou deixar outra palhinha, né? Dá para fazer uma live aí, ó, sobre Gênesis, né? Sobre a criação. Por quê? Porque Deus criou um universo tão grande, só foi criar nós, não é? Então, dá para pensar aí, não sei se o Dirceu vai falar alguma coisa sobre, mas se não for, aí o Edileu aí vai pegar essa meada para ele, não é? Mas muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a todos aí, uma boa noite, né? E volto aqui para o Edileu. Eu acho que você, Edileu, tem que colocar a vinheta de novo, viu? E quem não leu o livro, que leia um livro, é importantíssimo, gente, pelo amor de Deus, temos que procurar sempre novidades, não é? Ler livro, principalmente essa coletânea que é maravilhosa aí do Edileu, não é? Vamos procurar ler, estudar, que eu tenho certeza que tem novidades aí que nem eu estou sabendo dessas novidades, que eu vou ter que procurar comprar esse livro para pesquisar sobre essas novidades, não é? Mas muito obrigado aí, Deus abençoe. Maravilha, Paulo, é legal. Foi bom aí você fazendo um merchanzinho. Na verdade, esse livro, né, é uma ideia que eu pensei que eu jamais fosse falar a respeito, né? Realmente, eu pensei que eu fosse falar a respeito sobre o que eu venho... o Kleber está junto com a gente, ele me conhece há mais de 10 anos, que geralmente eu falava sobre as minhas experiências pessoais, mas eu pensei que jamais fosse falar a respeito. E o negócio nada é por acaso, então chegou um momento que eu precisei falar das minhas experiências, porque como eu estou em ufologia já por volta de 10 anos, quer dizer, na verdade estou um pouquinho mais como pesquisador, mas quando fazendo parte, assim, como uma personalidade pública dentro do segmento, né, porque como eu já estou há muito tempo, então isso aí dá um patamar que muita gente chegou a presenciar, por exemplo, coisas que eu falei ao longo do tempo. Mas eu levo um trabalho sério, independente daquilo que eu tenha reportado hoje, foi para efeito, eu não estou querendo formar ninguém dentro de uma característica minha. Eu quis informar alguma coisa, né? Porque a gente tem que ver que esse lado da informação ela é diferente da formação, como eu falei, né? A minha ideia não é essa. A minha ideia foi trazer apenas algum conhecimento que às vezes ele está aí jogado para as traças, né? Está escanteio da sociedade, que ninguém pensa mais a respeito. E, por exemplo, a gente respira, a gente come, e a gente dorme, a gente vive filosofia. E a pessoa não percebe. E não vê que ela faz parte, geralmente, do ser humano, faz parte das nossas vidas. E isso aí, quando aflorou no período anti-renascentista, que foi quando começou a aparecer realmente os grandes documentos, que estão todos ligados dentro da alquimia hermética, né? Que era julgado, os próprios alquimistas no passado, o que eles faziam? Eles eram obrigados a cantar aquela história do elixir da longa vida, apesar de parece que alguns alquimistas alcançaram isso, né? De você transcender a matéria e você se volatilizar através da alquimia, sem passar pelo processo de morte, que nem aconteceu com alguns profetas do passado, né? Que não passou pelo processo de morte, né? Entendeu? Então tem muitos mistérios que compõem tudo isso em torno que foi ceifado realmente para haver um comprometimento dentro justamente da própria religião, né? Então ela teve um momento da vida dela que ela foi importante para o homem, mas teve um momento também que ela contaminou muito a cabeça do próprio homem, estagnou a capacidade do próprio ser humano. E não adianta falar que não, que foi mesmo, tá? Não adianta falar, não, o Edineu está com historinha. Não estou com historinha, não, gente, tá? Não estou com historinha. É só começar a buscar e aprender, sabe? Parar com aquela preguiça de pegar tudo pronto e analisar, estudar, porque o problema do ser humano, viu, Paulo, sabe qual é? Ele pega tudo prontinho hoje na mão, né? O cara está fazendo universidade lá, está precisando de ponto, aí o professor fala, não, é o seguinte, faz o seguinte, faz um trabalho aí, traz aqui para mim que eu já te aponto. O cara vai lá na internet,
clá, imprime, pum, grampeia, leva até aí, legal, então você passou, tomou aqui, ganhou um prêmio, doutorado, e daí? O cara, ele passou por um segmento, e daí? O que ele aprendeu? O que ele está levando dali? Então, isso que é o problema muito sério da nossa sociedade, é coisa muito importante. Então, se a pessoa quiser estudar, gente, ela tem que correr atrás, não é pegar tudo prontinho, né? Então, isso é um grande problema, por exemplo, da era moderna. Agora, o cara fala para mim lá, né? Não, é o seguinte, não é bem assim, né? Hoje, o homem é a era da informação, né? Hoje é tudo informatizado, é claro, tudo bem. Eu até acredito, né? O homem não precisa mais quebrar a cabeça para poder aprender determinadas coisas, mas acontece o desenvolvimento intelectual desse homem, meu. A pessoa não pensa, ela fica tudo pronto, hoje está tudo pronto, a tecnologia dá tudo. Você vê a tecnologia que está levando o homem, tudo bem, a gente tem que se adaptar. Né? Aquilo que eu estava falando aí, que eu acho que é bom voltar, é sobre o problema, por exemplo, do ser humano for progredindo, vai avançando em termos intelectuais, e a igreja não acompanhou, né, meu? Ela ficou para trás, meu. Então chegou um momento que ela não conseguiu mais alcançar o desenvolvimento, o homem, né, a sociedade engoliu a igreja, porque engoliu no tempo passado aí. Ela teve que retomar novamente, correr atrás do prejuízo. Então já hoje é diferente, daqui para frente vai ser mais diferente ainda com essa nova geração que tem aí, né? Aí você pega aí, por exemplo, um molequinho de 1 ano e meio de idade, que de 3 meses ele está lá com os dedinhos lá. Você entendeu? Esse é o homem moderno, meu. Já era, né? É que nem você vê na internet, aí tem casos aí de... E não é inteligência artificial, não, né? Porque na época que tinha esses vídeos aí, não era inteligência artificial que fazia isso, não. É uma garotada aí, pródiga, meu, que vem aí, toca pianos, peças incríveis, né? Como é que pode, meu? Entendeu? Então, a garotada hoje é diferente, meu. Então, tá um negócio, né, amigo? A gente vai tocando, cada um levando seu papel. Eu estou procurando, dentro aqui do canal, colocar também meus apontamentos, né? Porque eu acho que eu também tenho o direito de colocar meus apontamentos, já que hoje eu estou me sentindo uma pessoa privilegiada. Olha, eu estou sentindo uma pessoa privilegiada, sabe o quê? Hoje eu não estou simplesmente um gestor de um canal de ufologia, né? Um entusiasta de ciência. Poxa, eu sou um autor de um livro. E o cara, para ser um autor de um livro, meu, ele precisa conhecer para escrever um livro. Não pensa que é isso, não. Porque hoje também é fácil escrever um livro. Né? Você vai na internet, faz o maior coxa de retalho lá, você escreve um livro. Tudo pronto. Ou então você pede a IA, IA, é o seguinte, eu quero falar batatinha. A IA vai lá e fala tudo sobre batatinha. Você pega aquilo lá, faz um livro e vende. Então, não é assim, meu livro não é nada disso. Meu livro que escreveu fui eu mesmo, dentro de conhecimentos que não estão nem dentro disso que eu falei. Isso que eu falei não tem nada lá a respeito disso. Então, o que é importante, por exemplo, a cultura, né, Paulo? A pessoa aprender mesmo, estudar por causa disso. E se a gente continuar nessa maratona que vai, a gente vai ter realmente estar criando uma nova geração, né, que nem do teu filho e tal. Por exemplo, hoje eu tenho um neto, né, meus filhos já são crescidos, tudo bem, né? O que tiveram que passar, já passaram, cada um está se virando, né? Mas eu tenho um neto, e às vezes eu fico pensando, sabe? Falei, puxa vida, o meu neto, eu tenho um netinho de 10 anos, eu fico pensando, olhando para ele, falei, pô, coitado desse menino, quando ele tiver 30 anos, ele não vai estar sabendo nada, meu, cheio de informação, mas sem recurso de poder ele mesmo labutar o seu desenvolvimento próprio, né? Então, é isso, infelizmente, é isso que a gente está sentindo hoje no nosso período, né? A internet ela é muito legal, o YouTube é muito bom porque dá a possibilidade da gente reunir pessoas assim desse âmbito, né? Da gente poder discutir, bater um papo e se informar, porque eu acredito que eu posso ter falado um monte de besteira aqui, né? Não importa, porque eu não quero que ninguém me siga a minha linha de pensamento, né? Tá? Mas eu acredito que alguma coisinha, acho que dá para alertar o cara, né? Falar, olha, meu, ele falou um negócio ali, aquela vírgula que ele colocou, olha, aquela vírgula, né? Tem uma mensagem ali. Então, isso que a gente deve levar para frente é uma possibilidade de a gente informar.
Então é isso, Kleber. Então eu estou deixando aí você numa boa. Eu agradeci enormemente, foi muito bom ter pessoas assim para a gente trocar umas ideias um pouquinho fora do contexto assim da luzinha, né? Como eu falo, da luzinha, né? A gente tem que trocar ideias, porque é assim que faz o homem desenvolver. Se eu pensasse como você, amigo, a gente estaria lá nas cavernas ainda, né? Então, cada um tem que pensar diferente, porque um ajuda o outro. O Fábio ontem ele falou um negócio muito interessante sobre cooperação, né? Então, hoje, por exemplo, os ufólogos eles têm que se cooperar mais um com o outro, né? E não ficar cada um fazendo sua pesquisa e guardando para si. Então, está faltando essa interação das pessoas, né? E talvez, se todos fizessem isso, o mundo seria melhor, né? Tá bom? Então, eu acho que é isso aí. Eu agradeço. Você quer falar mais uma coisa? Fica à vontade. Então, mais uma vez agradecer, né? É um enorme prazer, né? Estar aqui sempre, né? Segunda vez que o senhor me chama, é um enorme prazer estar sempre discutindo temas relevantes, não é? Temos que entender, igual o senhor falou, gente, estudem, procurem estudar, não deixe de estudar, não vá à inteligência artificial, que a inteligência artificial, ela é boa, sim, não vou falar que não é, mas não é tudo na vida, não. Nem tudo ela sabe dar a resposta correta também, não. Então, vamos ler livros, vamos pesquisar, vamos parar de ser do Ctrl-C, Ctrl-V, como dizia meu professor, do Ctrl-C, Ctrl-V, o mundo está cheio, temos que fazer a diferença, não é? Então, vamos sempre procurar estudar. Bato na tecla, tem uma biblioteca aqui de tanto livro que eu já li, e eu prefiro ler livro físico do que livro digital. Nunca curti livro digital. Quem me conhece sabe, eu gosto de riscar, grifar, pegar citações, colocar do lado, depois pego e coloco num caderninho de anotação, que eu acho interessante, e é assim que tem que ser. Eu aprendi isso com um grande teólogo, amigo meu. Então, a gente temos que sempre procurar saber e pesquisar mais. Nunca no Ctrl-C, Ctrl-V. Porque isso não ensina ninguém. Deixa a gente mais burro, mais preguiçoso. Não é? Então, fica aí minha dica aí para vocês. Edmel, mais uma vez, muito obrigado. A todos que estão assistindo, muito obrigado. Aqueles que irão assistir também, fica aí meu agradecimento. Não é? E, o dia que precisar, chamar para nós bater um papo, estou à disposição, tá bom? Aqui já quase, são 11h10, né, da noite, e é um prazer sempre enorme estar aqui. Aqui está um frio, só Deus na causa também. Mas é um prazer enorme sempre, eu gosto muito de discutir temas, principalmente esses temas relevantes, né, que as pessoas gostam de especular, né, então eu agradeço de coração aí. Muito obrigado aí, Edneu. Bom, obrigado você aí, eu agradeço. Então, estamos encerrando aqui a live. Espero que vocês que estiveram aqui conosco procurem deixar seu like, não custa nada. É o único pedágio aqui que o canal pede, né? Pelo menos deixar um like, fazer algum comentário, se gostou, se não gostou. Se gostou do material, do que nós falamos aqui, manda aí para os seus amigos, não custa nada compartilhar a live. Também é o seguinte, se não gostou, manda para os seus inimigos também, as pessoas que você não gosta. Deixa eu mandar essa tranqueira lá para os caras lá, né? Tá? Então é isso, gente. A gente fez um trabalho aqui, de acordo com o que a gente pensa. O trabalho do canal do Edneu, ele sempre foi, de uma certa forma, investigativa, né? Desde o princípio. E a gente vai continuar colocando as nossas opiniões dentro do que a gente pensa. Não é que sejamos o dono da verdade, né? Eu acho que cada um tem que avaliar a sua própria verdade que existe no seu interior. Então, eu vou deixar mais um recadinho para todos vocês aqui, gente, porque eu preciso realmente deixar, porque é uma forma também que eu tenho, né, para poder também ajudar o canal, né, apesar que a parte desses livros aqui são coisas que não está nem cobrindo o que eu estou gastando, mas de qualquer forma está aí. Tá legal? Então, obrigado aí, até mais. Eu vou fazer questão de deixar vocês aí agora com a paz do grande plano, tá bom, gente? Abração. Humanos, vocês já perceberam que muitos avistamentos de nossas naves acontecem nos Estados Unidos, não é? Isso não é por acaso.
Esse país tem muita influência no planeta de vocês, com bases militares, armas nucleares e tecnologias avançadas. Isso não é coincidência. Há razões específicas para que nossa presença seja mais visível nessa região do planeta de vocês. Os Estados Unidos exercem grande influência no seu mundo. Suas bases militares abrigam tecnologias avançadas, incluindo experimentos com armas nucleares, que têm consequências que vão muito além do que vocês podem imaginar. Acredito que chegou o momento certo para que vocês possam adquirir a trilogia dos 50 anos do Edineu. E ela está disponibilizada através do Pix por R$ 180. Participe e tenha na sua biblioteca a trilogia ufológica do Edineu. E eu vou no canal.